Aqui estamos dando sequência ao nosso estudo em grupo. Estamos estudando Ação e Reação. Livro maravilhoso, cheio de coisas importantes a se saber. Hoje vamos estudar o capítulo 8, Preparativos para o Retorno. O estudo da mansão era fascinante, mas reclamava tempo. No entanto, a oportunidade que nos fora oferecida era das mais valiosas. Hilário e eu solicitamos o assentimento das autoridades a que devemos consideração e efetuamos proveitosa entrosagem de serviços, permanecendo sediados no Instituto por alguns meses, de maneira a recolher ensinamentos e fixar observações. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao processo Antônio Olímpio, a cuja fase inicial assistíramos com fervoroso interesse. Após 6 dias, sobre a reunião em que ouvimos a palavra de Sâncio, o grande ministro, a irmã Alzira veio ao estabelecimento em obediência ao programa de Druso. Passou a traçar para as tarefas que lhe diziam respeito. Designado pelo diretor da casa, Silas recebeu-a em nossa companhia, alegando que, juntos, atenderíamos ao problema. Agindo em cooperação, a nobre criatura, depois das saudações usuais, esclareceu-nos que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível para ajudar ao filho que deixara na terra. Luís, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, informou-nos a interlocutora, sofria tremenda obsessão no próprio lar. Sob teimosa vigilância dos tios desencarnados que lhe acalentavam a mesquinhez, detinha larga fortuna sem aplicá-la em coisa alguma. Enamorara-se do ouro com extrema volúpia, submetia a esposa e 2 filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres que tudo fazia por defender e multiplicar. Clarindo e Leonel, não satisfeitos com lhe se viciarem a mente, conduziam para a fazenda usurários e tiranos rurais desencarnados, cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre, para lhe agravarem a sovinice. Luís, desse modo, respirava num mundo de imagens estranhas, em que o dinheiro se erigia em tema constante. Perdera por isso o contato com a dignidade social, tornara-se inimigo da educação e acreditava tão somente no poder do cofre recheado para solucionar as dificuldades da vida. Adquirira o doentio temor de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia no lar enormes bens. Fugia deliberadamente à convivência afetiva, relaxava a própria apresentação individual e encravara-se em deplorável misantropia, obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. Em seguida, a distinta senhora, buscando orientar as nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casada, quando o filhinho mal ensaiava os primeiros passos, e que, após 6 anos, sobre a dolorosa ocorrência, encontrara ela também a desencarnação no lago terrível. Antônio Olímpio lhe sobrevivera na esfera carnal quase 3 lustros, cada lustro são 15 anos, então são 45 anos. E por 20 anos, precisamente, padecia nas trevas. Ele ficou mais 45 encarnado e já está há 20 nas trevas. Interessante. Luís, dessa forma, alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos de experiência física. Ante a palavra do assistente, que indagou quanto aos seus tentames de socorro ao marido desencarnado, Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente. E como até então não conseguira escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial,
não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Ainda assim, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, à nora e a 2 netos algum amparo, o que lhe fazia extremamente difícil, de vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando-lhes as influências. Que triste situação! À vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, consultou Silas se a mansão poderia facultar-lhe uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas programadas. O assistente aqueceu com o maior carinho e guiamo-la, nós 3, até o compartimento em que Antônio Olímpio repousava. Avizinhando-se-lhe do leito, ao vê-lo ainda prostrado e inconsciente, notei que o semblante da nobre senhora, acusava visível alteração. As lágrimas borbulhavam-lhe incoercível dos olhos, agora conturbados por imensa dor. Afagou-lhe a cabeça, em que os traços fisionômicos, a meu ver, se reajustavam. Lembra que ele praticamente não tinha face. Pouco a pouco, e chamou-o pelo nome várias vezes. O enfermo abriu os olhos, pousando-os sobre nós sem qualquer expressão de lucidez, pronunciando monossílabos desconexos, registrando-lhe a ruína mental. A notável mulher pediu a Silas permissão para orar, em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. Diante da nossa surpresa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, aconchegou-lhe o busto de encontro ao colo, à maneira de abnegada mãe procurando conservar entre os braços do filhinho doente e, levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou humilde, segundo sua fé. Mãe Santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige debalde a palavra de aflição e de dor. Sabemos que o teu coração compassível é luz para os que tresmalham nas sombras do crime e amor para todos os que mergulham no abismo do ódio. Perdoaste aos que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz, e além da paciência com que lhes suportaste os insultos, vieste ainda do céu, ofertando-lhes braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas, a que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificam na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, jungidos às consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações. Eu e ele estamos renovelados nas teias de nosso delito. Embora estivesse ele sem mim, nas águas fatídicas, enquanto nossos irmãos experimentavam a asfixia moral, sou-lhes partícipe das responsabilidades, identifico-me associada ao crime, também eu. Meu esposo, Mãe do céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem, quando se desvairou na estranha deliberação que nos chagou as consciências. Para os outros, poderá ele ter sido como um impenitente que se apropriou de recursos alheios, infligindo a morte aos próprios irmãos. Menos para meu filho e para mim, que lhe recebemos maiores testemunhos de amor. Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro, o amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta sem direito à remissão. Mas para nós é o benfeitor que nos assistiu na terra com imensurável ternura. Como não ser egoísta e criminosa também eu? Querida mãe, mãe querida, se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho de seu coração, como não ser igualmente responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de assegurar-me superioridade em minha condição de mulher e de mãe? Advoga-nos a causa, mediadora celeste, faze-nos voltar juntos à carne em que a delinquimos,
para que possamos expiar nossos erros. Concede-me a graça de segui-lo como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade o valor daquilo que roubamos. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra. Ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Mãe, atende-nos. Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte. Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase. Enquanto falava em lágrimas, coroava-se Alzira de safirino esplendor. A doce claridade a se lhe irradiar do coração inundara todo o aposento, e assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, que desferiu longo gemido de dor, humanizada e consciente. Que lindo, gente do céu! A prece de Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Antônio Olímpio descerrou desmesuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava, enternecida, e bradou, tomando de selvagem contentamento: Alzira, Alzira! Ela aconchegou-o de encontro ao peito, com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito. Atormentado, mas a um sinal de Silas, 2 enfermeiros aproximaram-se, restituindo-lhe o sono. Tentei algo dizer à sublime mulher, cuja oração nos erguera de tão culminante emotividade, mas não consegui. Somente aqueles que viajaram por muitos anos e muitos anos sob a névoa da saudade e da angústia poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara, irresistível. Procurei observar o semblante de Hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos, e fitando o valoroso assistente, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-me. Nós já aprendemos, em livros anteriores, que o amor supera tudo. Vocês lembram que foi chamada também uma mestra em amor para resolver um caso? Vocês estão lembrados, né? O caso de Odila. Nós lembramos. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam, tanto quanto eu, mísero pecador, em luta por sanar minhas deficiências, e contemplando Alzira, que se achava agora de pé, acariciando os cabelos do infeliz, tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Foi Silas quem nos arrancou o silêncio, oferecendo o braço à abnegada irmã para a saída e explicando prestimoso. A oração trouxe-lhe imenso bem, mas não lhe convém o despertamento senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Alzira afastou-se como quem tranquila, apesar da flagelação moral do reencontro. Minutos de valiosa conversação desfrutamos, ainda nos diversos setores de trabalho do grande instituto, até que no momento aprazado nos ausentamos os 4, devorando o caminho que para a nossa companheira representava uma senda de retorno ao antigo lar. Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado a dolorosa experiência, Alzira não disfarçava a emoção de que se via objeto. Levemente amparada pelo braço de Silas, designava aqui e ali este ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava sólida construção, em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte, porteiras desconjuntadas, tapumes destruídos e as varandas imundas,
falavam, sem palavras, da desdídia dos moradores. As entidades estranhas, embuçado em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença uma das outras. Com o invisível receio que se fez, ouvida a esposa de Olimpo, notificou-nos em surdina. São onzenários quer dizer uma pessoa, um agiota, um usurário. São onzenários desencarnados, trazidos subrepticamente até aqui por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito de meu filho. Não nos enxergam? Perguntou Hilário, compreensível e intrigado. Não, confirmou Silas, com certeza nos identificam a chegada. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias que se mancomunam. Não se preocupam com a nossa presença, desde que não lhes penetremos na faixa mental, comungando-lhes os interesses. Isso quer dizer, comentei, que se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam melhor atenção. Exatamente. E por que não o fazer? Inquiriu meu companheiro curioso. Não nos seria lícito desperdiçar tempo, respondeu-nos o amigo, mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós, a reduzidos passos. Ignoramos até agora como se nos desdobrarão as tarefas. Com efeito, entramos e o movimento no interior doméstico era de pasmar. Desencarnados, de horripilante aspectos, iam e vinham através dos corredores extensos, conversando aloucados, como se estivessem falando para dentro de si próprios. Tentei algo registrar do que me era dado ouvir, e o outro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios a se entrechocarem sem nexo. Qual se percebesse, com mais funda acuidade, as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre e, deixando-nos os três em recuado ângulo da velha sala, ausentou-se, recomendando-nos aguardar-lhes o retorno cautelosamente. Pretendia estudar com antecipação nosso quadro de serviço. Decorridos alguns minutos, voltou a buscar-nos. Conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava junto dos filhinhos, explicando que não era conveniente que Alzira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos, e ali a deixamos sob custódia de Hilário, que evidentemente, a contragosto, se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos de vigilância. A sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro com o proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir e que, em razão disso, procurasse, de minha parte, não lhe estorvar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza, diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Compreendi quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Penetramos estranho compartimento, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido. Este é Luiz, que, desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Gente, que coisa triste! Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras, cujos olhos parados sobre as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Relanceou apressadamente o olhar em volta, com a indiferença de quem não os conseguia ver, e tão logo após um minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiado por cérebros invisíveis, dois homens desencarnados de presença desagradável penetraram no pequeno recinto e, dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou: quem são vocês? Somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Bem, aventou o outro, nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E, designando Luiz, acrescentou:
para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Intuitivamente concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo os irmãos espoliados de outro tempo. Certo, porque lhes devêssemos algum esclarecimento, a expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou. Sim, sim, quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Muito bem, responderam satisfeitos ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam, com desvario espantoso, e adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhe sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer: fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens, e aqui estamos para o desforço justo. Gargalhou de estranha maneira e acentuou. O maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se-nos dos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. De que lhe valeu, no entanto, agora gozar à nossa custa, se a morte não existe e se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências de suas ações? O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós, e aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Por tempo relativamente longo, ambos desfrentaram um largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam. E talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada, que Clarindo rompeu, dirigindo ao assistente em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas enigmático, todos temos razão. Entretanto, atalhou Leonel algo cínico, querá porventura intervir em nossos propósitos? Nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Certo, porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores. O chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou: amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores dessa família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que, até agora, falou impassível, precisávamos dividir o tempo entre pai e filho, e por isso localizamos aqui, temporariamente, os onzenários enlouquecidos, que fora do campo carnal apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Acompanhando o Sovina, que nos obedece ao comando, constrange-no a viver, tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com tresloucada paixão. No entanto, presentemente, informou Clarindo magoado, o criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância. Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra. Pagará o filho dobrado preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, designou Luiz, que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinadas quanto a dele, nos enganos da posse material. Nesse caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima.
Lionel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Aqui aprendemos nas escolas de vingadores. Em seguida tem uma explicação. Vingadores refere-se à entidade, a organizações mantidas por inteligências criminosas, homiciadas temporariamente nos planos inferiores. É uma nota do autor espiritual. André Luiz, depois essa nota. Então, retomando. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim, muito fácil, superalimentá-la com excitações constantes, rebustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhe sobreponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. E aqui está ensinando a gente como a gente deve se auto-identificar. O que nos faz vibrar? É aí que nós temos que tocar fundo. Nós somos maledicentes? Nós somos usurários? O que nós somos? É aí que nós precisamos atacar, entre aspas, as nossas más tendências. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que lhes adaptem ao modo de sentir e de ser. Quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vista aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Tivemos aqui uma aula de um mestre de obsessão. E fazendo uma engenharia reversa, nós sabemos como a gente deve fazer para evitar ser um obsediado. Não é verdade? Está aqui. Recomendo que vocês baixem esse livro em PDF, se não tiverem acesso ao livro em papel. Leiam, releiam. Vamos estudar carinhosamente esse livro, porque ele traz fórmulas, por assim dizer, de autoaperfeiçoamento. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. De mim mesmo, achava-me perplexo. Nunca ouvira um verdugo aparentemente vulgar com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Figurava-se-me assistir um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Não é? Silas, mais treinado que eu, no trato com amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena, entremostrando, porém, grande interesse em torno da preleção, considerou. Indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes
ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos? Os céus ou as estrelas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados, e o inferno deixou reticências. É o reflexo de nós mesmos, completou Leonel com uma gargalhada. Ele sabe tudo, no entanto persiste. Creio que, em me assinalando o interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo alguma demonstração prática do que afirmava teoricamente para o nosso estudo, ao que ele assentiu com prazer, informando. O avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha, a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. E passando das palavras para a ação, colocou a destra sobre a fronte de Luís, que está desdobrado, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Vimos o próprio amigo desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância, a exibir uma caratônia de maldade satisfeita, falando a sós. Agora as terras serão minhas, muito minhas. Ninguém concorrerá com meus preços, ninguém. Quer dizer, não importa pagar o preço que for, desde que ele possa ter. Logo após, afastou-se lépido com a expressão indefinível de um louco. Acompanhamo-lo até a saída e da extensa varanda podíamos vê-lo avançando à pressa, desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo na direção da fazendola fronteiriça. Viram? Exclamou Leonel contente. Transmitir-lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível. Porquanto, em se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça. Eu vou ler outra vez porque passou um carro barulhento. Somos induzidos a crer, a acreditar naquilo que já desejamos que aconteça. Então, logo termine o fluxo controlado da minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja, sobre a qual pretende um título de posse. E cá entre nós, será que esses pensamentos não favorecem a falência desse pobre vizinho? Se ele for também esse tipo de pessoa, certamente vai absorver essa energia e vai à falência. Como tudo isso é muito triste. Silas, com manifesta intenção, ajuntou o sereno. Ah, sim, estamos diante de um processo de transmissão de imagens, até certo ponto análogo aos princípios dominantes da televisão, no reino da eletrônica atualmente em voga no plano terrestre. Sabemos que cada um de nós é o fulcro gerador de vida, com qualidades específicas de emissão e recepção. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação as formas, pensamentos que deseja exteriorizar, é algo semelhante à câmara de imagem do transmissor comum, tanto quanto este dispositivo é idêntico em seus valores à câmara escura da máquina fotográfica, plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja-a sobre o campo mental do hipnotizado, que então procede à guisa do mosaico em televisão ou à maneira da película sensível do serviço fotográfico. Não ignoramos que na transmissão de imagens à distância, o mosaico, recolhendo os quadros que a câmera está estourando, age como um espelho sensibilizado,
convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e arremessando-os sobre o aparelho de recepção que os recebe, a nossa mente, através de antenas especiais, reconstituindo com eles imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo dessa forma as cenas televisadas na face do receptor comum. No problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propôs transmitir ao pensamento de Luiz e, usando as forças positivas da vontade, coloriu-os com os seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmera de imagem, aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica. Projetou-os com um legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou como um mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos, a reconstituírem as formas pensamentos plasmadas por você nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos, que desempenham o papel de antenas específicas a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos. Num perfeito jogo alucinatório, em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo miragens técnicas. Os Vingadores, tanto quanto eu mesmo, registraram um esclarecimento sumamente surpreendidos. O assistente psicólogo valera-se da argumentação à altura da que assinalávamos na boca de Leonel, certamente para certificá-lo de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas minudências. Impressionante, meus amigos. Então, nós temos aqui a receita, entre aspas, de como se processam as obsessões, as fascinações, os impulsos, que nada mais são do que o nosso próprio desejo aumentado. No fim, eu vou falar mais a respeito por outro prisma. Seguindo, Leonel, admirado, abraçou-o e exclamou: companheiro, companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência interessa-nos. O chefe de nossa expedição pronunciou algum monossílabo e chamou-me à retirada, pretextando serviço a fazer. O irmão, avezados à rebeldia, permutaram um estranho olhar, como a dizerem entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal distante e que lhes não convia molestar-nos. Que interessante. Insistiram, porém, conosco a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. Mais alguns minutos e o assistente, em minha companhia, retirou Alzira e Hilário para o exterior, colocando-nos todos de regresso à mansão. O prestimoso servidor do bem, na viagem de volta, mantinha-se silencioso, pensando. Contudo, diante de minha perplexidade, aclarou o fraterno: não, André, ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Pela conversação de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor, para realizar-se com segurança. Voltaremos amanhã sem a presença de nossa amiga, para um entendimento mais estável, por isso mesmo, mais valioso. Passei, desse modo, a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. Meus amigos, este livro, em especial esse capítulo, nos mostra todas as facetas da obsessão. E como eu já havia dito, a engenharia reversa, ou seja, você pode usar isso invertidamente para se defender desse processo. Vamos às observações que eu fiz na época que eu estudei esse capítulo. Vimos nesse capítulo como as sombras atuam entre os encarnados. Infelizmente, somos fracos
e caímos com facilidade, desde que não estejamos atentos às nossas tendências. E como nos noticiários, tendemos a crer no que nos convém, e por isso acreditando em informações erradas. É preciso ter em mente essas possibilidades e nos avaliarmos sempre. Foi dito, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça, não é? Se nós não gostamos de determinada pessoa pública, quando a gente vê uma notícia, a gente já distorce, achando que aquilo é para prejudicar aquela tal pessoa, quando na verdade pode não ser. Isso é falha nossa? É algo que precisamos processar em nós mesmos? Os processos de transmissão são semelhantes. Estamos diante de um processo de transmissão de imagens, até certo ponto análogo aos princípios dominantes na televisão, no reino da eletrônica atualmente em voga no plano terrestre. Aqui ele usou a comparação da transmissão eletrônica, por exemplo, é feito um filme aqui, que é mandado imediatamente via satélite. Quando eles fizeram isso aqui, isso não existia, era videotape, gravava e passava ali. Hoje é mais perto daquilo que ele quis demonstrar. Então, você remete uma imagem, qualquer pessoa que tenha um telemóvel, ele transmite uma imagem para qualquer parte do mundo, instantaneamente, não é? Então, ele associou essa possibilidade ao nosso cérebro. Eu já comentei isso em capítulos anteriores. Então, você emite uma imagem, uma ideia, com peso e emoção para outra pessoa, outra mente qualquer, que a recebe, aceitando ou repelindo. Nesse trajeto, essa vibração capta outras similares, e isso já chega carregado. E eu completo, se você não recebe, por não ter essa frequência de onda, isso volta para a pessoa que o recebe de volta. Agora, eu quero fazer um parênteses aqui, que não foi dito, mas é similar. Até que ponto nós não sofremos essa obsessão nas propagandas? Será quando eles oferecem um carro de luxo, uma joia, uma roupa, uma coisa qualquer, um perfume? Nos comerciais de TV, nós não estamos sendo subjugados da mesma forma? Será que nós não compramos determinado produto porque isso nos foi incutido? Até que ponto nós somos sensíveis? Então, isso serve do ponto de vista espiritual, como serve do ponto de vista físico. Será que nós não estamos consumindo sem realmente precisarmos? Será que não foi imposta essa necessidade dentro de nós? Vale lembrar sempre que a semente existe em nós. Eles apenas adubam, eles apenas vivificam isso que já existe dentro de nós. Não é? Eu me alonguei demais. Vamos voltar ao texto. Impressionante a competência dos agentes das sombras. Conhecem as técnicas de sugestão, agem com facilidade, atingindo os objetivos nas mentes que tenham as sementes que desejam estimular a crescerem em nossas atitudes. Como eu acabei de dizer. Então, se a gente é obsediado, é porque aquilo existe dentro de nós. Conhecia os processos da obsessão em suas minudências. Orai e vigiai, tem urgência. Meus amigos, está sendo dado a nós todos os caminhos para não cairmos nessas patologias. A gente já sabe que deve escovar os dentes para não ter cáries, lavar as mãos para não transmitir doenças, e estão aqui as orientações para que a gente não caia em processos obsessivos. Não é verdade? E vou além, para que a gente não faça processos obsessivos nos outros, porque isso é possível, já aprendemos, não é verdade? Eu sei que esses estudos estão sendo muito valiosos para todos nós. Eu agradeço imensamente a companhia que me fazem e eu espero pelos contatos
para que possamos trocar mais e mais ideias, crescendo juntos. Eu espero todos vocês no nosso próximo capítulo.